Damos a todos com a paz do Senhor, desde já agradecendo a Deus por essa rica oportunidade que Ele nos concede. Estamos aqui mais uma vez gravando mais um vídeo para o canal. Desta vez a lição 12. Lição 12, a conduta do crente em relação à família. Agradecendo a você que se inscreveu no canal, você que tem visualizado o canal, que se inscreva, você que escreveu, que não se inscreveu ainda, se inscreva. Você que está inscrito, curta os nossos vídeos, comente, deixe a sua sugestão para nós melhorar cada vez mais. A nossa lição 12, que está lá, nossa leitura bíblica em classe em Efésios, capítulo 5, do versículo 21 ao 33, e Efésios, capítulo 6, do 1 ao 4. O objetivo geral da nossa lição, mostrar que o relacionamento harmonioso está incluído no projeto divino para a família cristã. Os objetivos específicos da nossa lição. Primeiro, refletir sobre a conduta bíblica prescrita aos maridos. Segundo, demonstrar como a mulher casada é comparada à Igreja de Cristo. Terceiro, orientar a conduta dos pais e filhos no ambiente familiar. Nossa lição está dividida em 3 pontos. O primeiro, a conduta do crente como marido. A conduta do crente como marido. Primeiro subponto, o papel do marido como líder da família. O segundo, o amor como elemento primordial. O terceiro subponto, o cuidado do marido à esposa. O segundo ponto, a conduta da crente como esposa. Dividido em 3 subpontos. O primeiro, o conceito de submissão cristã. O segundo, a condição da mulher cristã. O terceiro, a reverência devida ao marido. O terceiro ponto, a conduta do crente como filho. Primeiro subponto, a responsabilidade dos pais. O segundo, a conduta requerida dos filhos. O terceiro, o mandamento com promessa. A nossa leitura bíblica em classe, Efésios capítulo 5, versículo 21 ao 33 e Efésios 6, de 1 ao 4. Efésios 5, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem ser os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. A igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um, em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencia o marido. Efésios capítulo 6, e o versículo 1 a 4. Vós, filho, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, porque para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoquei a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Nosso texto áureo, que diz assim: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Efésios capítulo 5, versículo 31. Verdade prática: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Aqui na nossa lição, interagindo com o professor, ele vai dizer assim: a família é a principal instituição planejada por Deus. O relacionamento familiar é um projeto divino que tem a responsabilidade de glorificar a Deus e transmitir
à sociedade o padrão moral e espiritual fundamentado na palavra de Deus. Para tanto, a Bíblia ressalta o papel dos pais e dos filhos no seio familiar. Tais papéis devem ser exercidos em obediência à palavra divina, a fim de que a família mantenha a comunhão e a convivência de forma harmoniosa. A nossa introdução, ela vai dizer aí, vai nos trazer a seguinte observação. Na Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe o matrimônio monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Mateus capítulo 19, do 4 a 6. No modelo divino, os membros da família são iguais, porém cada um desempenha papéis diferentes. Os membros da família são iguais, porém desempenham papéis diferentes. Nesta lição veremos a conduta requerida por Deus para a família. Colaborando um pouco mais com a nossa introdução, que diz assim, um conceito um pouquinho a mais para experimentar. Não há provavelmente uma área tão importante na nossa vida e na igreja cristã quanto a família. A família é a principal instituição planejada por Deus. Todos concordam que famílias sadias e equilibradas formam o esteio de igrejas e sociedades equilibradas. É em famílias assim que indivíduos podem crescer de maneira sadia. Famílias equilibradas e bem estruturadas. Indivíduos podem crescer de maneira sadia. Crendo nisso e reconhecendo igualmente que a família, de forma geral, está passando por momentos difíceis na nossa atualidade, momentos difíceis, trataremos nesta aula da conduta do crente em relação à família. É um tema muito importante que a família tem sido atacada de diversas formas. Conceitos que antes não ouvimos falar, hoje se fala abertamente e tem apoio de muita gente. Pessoas que acham que relacionamento de homem com homem, mulher com mulher são normais, mas não é. É contrário àquilo que Deus estabeleceu por família. E é isso que nós vamos aprender nesta lição. Nosso primeiro ponto fala a conduta do crente como marido. No capítulo 5, Paulo enaltece o matrimônio e o eleva ao mais alto patamar ao comparar o marido a Cristo e a esposa à igreja. Neste tópico estudaremos a analogia referente ao marido. Incrementando também a introdução do nosso primeiro ponto, diz assim, tem assim para nós: ao estabelecer a família, Deus prescreveu diferentes funções para o homem e para a mulher. Apesar de havê-los criados iguais, Deus distribuiu-lhes deveres e privilégios distintos. Conhecer e assumir os papéis, deveres, privilégios, funções do marido e da mulher, segundo Deus os nomeou, é um princípio de fundamental importância para o sucesso do casamento. No primeiro subponto, vai falar o papel do marido como líder da família. Na Bíblia, a ordem de autoridade é observada do seguinte modo: Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. 1 Coríntios 11:3. A relação dentro do lar é explicada na frase: o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Efésios 5:23. Ela mostra o modelo de relacionamento do casamento cristão, isto é, o marido deve liderar a sua casa, do mesmo modo como Cristo lidera a igreja, visando seu absoluto bem-estar. Efésios 5:29. Aqui é necessário ressaltar uma questão importante. O movimento feminista, como viés neomarxista, considera esse modelo de família como um sistema opressor do homem contra a mulher. Veja aí que o movimento feminista considera como o homem sendo o líder da casa, sendo o opressor da mulher. Ao contrário desse falacioso discurso, nas Escrituras, o modelo cristão está fundado no amor e no respeito mútuo. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34 e 35. João 13, 34 e o 35. João 13, 34 e 35. Que diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros,
como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos amei. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, e vós amardes uns aos outros como eu vos amei. Jesus deixou bem claro aí. João 13, 34 e o 35. Né? Amar um aos outros. Tem que haver um amor mútuo, de respeito também entre o homem e a mulher. Cada um respeitando os seus papéis de harmonia na família. O nosso segundo subponto vai falar o amor como elemento primordial. O marido, além de liderar, deve também amar sua esposa, assim como a Cristo amou a igreja, Efésios 5 e 25. Isso implica a prática de sacrifício, como diz a Escritura. Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, Efésios 5, 25, a parte B. O amor de Cristo para com a igreja foi altruísta e incondicional, Romanos 5 e 8. Assim a igreja foi atraída para Cristo por meio do amor e não por ameaças ou imposição autoritária. João 15, 12 e 13. João 15, 12 e 13. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida por seus amigos, como Cristo fez. Deste modo, os maridos devem também manter a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor, como Cristo amou a igreja. Terceiro subponto de o cuidado do marido à esposa. A Escritura enfatiza que a esposa é parte do marido ao declarar: quem ama a sua mulher, ame-se a si mesmo. Efésios 5, 28, a parte B. Acrescenta ainda que toda pessoa mentalmente saudável cuida do próprio corpo. Bem verdade, né? Acaba de mente saudável, não vai se ficar viver relaxado. Efésios 5, 29. O que significa que o marido deve dar atenção à sua mulher do mesmo modo que atenta para consigo mesmo. Isso implica proteger a esposa e prover-lhe uma vida digna. Essas ações de cuidado não se limitam apenas às provisões materiais, mas igualmente ao afeto, a consideração e a honra, dentre outras. Tal demonstração de amor deve ser sincera tanto em público quanto em particular, de modo permanente enquanto ambos viverem. Enquanto ambos estão vivendo juntos, tem que ter aquela harmonia, consideração, respeito, o afeto pela esposa. Hoje, a gente sabe que muitos casais estão tendo aí várias dificuldades e está havendo até muitas separações por conta disso, porque um não entende o papel do outro na família. Outros já se acham como autoridade, tanto homem como mulher, e um muitas vezes quer ultrapassar, né, sobre o outro. Aí fica difícil. O nosso segundo ponto, ele vai dizer a conduta da crente como esposa. De acordo com a analogia paulina em relação ao marido, a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. Nesse ponto, veremos a conduta requerida da esposa. Né? A conduta requerida da esposa. E, para complementar um pouco disso aí também, né, tem aqui dizendo para nós, este assunto é delicado e polêmico, né, a conduta da mulher cristã. Esse assunto é delicado e polêmico. Não há unanimidade sobre ele, nem entre estudiosos evangélicos. Biblicamente, no casamento, o papel da mulher é apoiar seu marido, é ser amiga dele, é ser uma conselheira, é ser uma intercessora, é ser uma aliviadora de tensões. Em outras palavras, na mesma medida em que o marido vive para sua esposa vive para o seu marido, cuidando um do outro, velando um pelo outro, abençoando um ao outro. Assim sendo, o casamento encontra o seu pleno e maiúsculo significado. Exporemos aqui, respeitando os itens propostos pelo comentarista da lição, nosso entendimento de que seja o ensino de Paulo no texto de Efésios 5, do 21 ao 24. Tá vendo? É um assunto um pouco polêmico, esse assunto. Primeiro conceito de submissão cristã. As Escrituras ensinam a sujeição de uns aos outros no temor de Deus, Efésios 5, 21. Nessa perspectiva,
Alguns exemplos de submissão são apresentados: das esposas aos seus maridos, Efésios 5:22, dos filhos aos seus pais, Efésios 6:1, dos servos aos seus senhores, Efésios 6:5. No caso das esposas, a submissão deve ser assim como a igreja está sujeita a Cristo, Efésios 5:24. Portanto, aqui não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas voluntária e de grata aceitação do amor e cuidado do marido. Por isso, nada de depreciativo nessa conduta, pois retrata o alto nível de relacionamento entre Cristo e a sua amada igreja. O conceito de submissão não é conceito de escravidão, né? Não é um conceito de quê? De um respeitar e um ajudar o outro. Tem gente que acha que é conceito de escravidão, mulher escrava do marido. Não, é um ajudando o outro, um respeitando o limite do outro, que cada um tem uma função dentro do casamento. Nosso segundo subponto: a condição da mulher cristã. Na cultura judaica, a mulher ocupava a posição secundária e era parte da propriedade do homem. Gênesis 31, 14 e 15. Na sociedade grega, as mulheres eram tratadas como os inferiores e as esposas eram escravizadas. Veja aí a diferença da cultura judaica e da grega, como as mulheres eram tratadas, como escravas, como os inferiores. No Evangelho de Cristo, as mulheres alcançaram a posição de dignidade igual aos homens. Gênesis, Gálatas 13:28. Ao conversar com a mulher samaritana, Cristo quebrou o paradigma da época e opôs ao preconceito e à discriminação. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 9 e 10. Quando Cristo estava ali conversando com aquela mulher, por isso que quando ele enviou os discípulos para ir comprar alimento e ficou ali sozinho, já foi para que eles não se escandalizassem com aquele ato de Cristo, porque as mulheres não se comunicavam com os homens, a não ser com seu marido. E homens estranhos não se comunicavam, especialmente samaritanos. Por isso que ele enviou os discípulos para ir comprar alimento e ficou ali para conversar sozinho com aquela mulher, porque eles não iam entender, porque ele ali saiu quebrando paradigma, porque havia também um conflito entre os samaritanos e os judeus, e aí é que eles não iam entender mesmo. Portanto, a mulher cristã desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. Gálatas 5:13. Vamos ver aí, Gálatas 5:13. Gálatas 5:13. Gálatas 5:13. Antes a gente vai ver, né? Gálatas 5:13. Não, vamos ver Gálatas 5:13 mesmo. Gálatas 5:13, que diz assim: porque vós, irmão, fostes chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Tá? Gálatas 5:13. Aí no segundo subponto vai dizer a reverência devida ao marido. O amor do marido para com a esposa deve ser altruísta. Efésios 5:25. Esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao marido. Efésios 5:22. O homem que assim se porta coopera para que a esposa o reverencie. Efésios 5:33. Essa reverência consiste em estima e respeito para com o marido. Denota o sentimento que conduz a esposa a agir de modo a agradar seu amado. Essa postura é demonstrada quando ela o apoia e o ajuda em sua tarefa de liderar. Significa que a esposa participa das decisões em família, porém não procede como opositora nem desautoriza a autoridade de seu marido. Quando age em conjunto, a gente sabe que tudo vai dar certo, né? Mas quando um age querendo ser maior do que o outro, ou impor regra mais do que o outro, ou se não um tirando a autoridade do outro, a gente sabe que isso nunca vai dar certo. Mas quando ali a reverência devida ao marido e a reverência devida à esposa, o casamento com certeza vai dar certo. O terceiro ponto, ele vai falar aí, a conduta do crente como filho, a responsabilidade dos pais.
Os pais devem criar seus filhos na doutrina e na demonstração do Senhor. Efésios 6 e 4. Parte B. A palavra doutrina ou disciplina do grego paideia significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas. Já a palavra demonstração do grego noutésia quer dizer instrução ou advertência, que faculta a distinção entre o mal e o bem. Além dessas exortações, cabe aos pais estabelecer os parâmetros de conduta e reagir contra a desobediência de seus filhos. Os critérios dessa educação estão na palavra de Deus, Provérbios 22 e 6, bastante conhecido, que diz: ensina o caminho que deve andar, né? Se eu não estiver enganado. Mas vamos ver aí, Provérbio 22 e 6. Provérbios 22 e 6, que diz assim: instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Né? Não se desviará dele. Ele pode desviar na frente? Pode. Mas você ensinou o caminho. O importante é ensinar o caminho. Né? Por outro lado, os pais não devem buscar abusar da autoridade recebida, pois eles devem educar com brandura e amor, sem rigor excessivo ou imposição injusta, a fim de não citar a ira de seus filhos. Efésios 6 e 4, a parte A. Né? A gente sabe que hoje, na atualidade, é difícil criar filhos, mas dentro de casa a autoridade é dos pais. O segundo subponto vai dizer: a conduta requerida dos filhos. O dever dos filhos é apresentado de forma objetiva pelo apóstolo. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais. Efésios 6 e 1. A explicação para essa postura é categórica, porque isto é justo. 6 e 1. Ela segue a ordem natural divinamente estabelecida, pois Deus deseja que os filhos confiem na sabedoria de seus pais. Lucas 2 e 51. Para ratificar este ensino, o apóstolo cita o quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe. 6 e 2. E Êxodo 20, verso 12. Assim os filhos devem obedecer e honrar seus pais. Logo, obedecer significa cumprir o que é ordenado, e honrar envolve amor, respeito e até mesmo sustento em caso de necessidade. Portanto, a obediência é devida enquanto os filhos viverem sob a tutela dos pais, e a honra é um dever para toda a vida. Não só de vez em quando, mas honrar o pai e mãe é para toda a vida. Hoje muitos já têm esquecido disso. O nosso terceiro ponto vai falar o mandamento com promessa. Aos filhos que obedecem e honram seus pais, uma promessa dupla lhes é assegurada, para que te vá bem e vivas muito sobre a terra. Efésios 6 e 3. Veja que é duas promessas aí, promessa dupla. Essas bênçãos incluem prosperidade exterior e vida longa. Embora as dádivas espirituais estejam implícitas, a ênfase recai sobre os benefícios materiais. Significa que, ao obedecer e honrar a seus pais, os filhos submetem-se ao arbítrio de Deus, que, segundo o beneplácito de sua vontade, os recompensa com benesses especiais. Tá vendo? Aqueles que honram seu pai e sua mãe vão ser recompensados por Deus. Muitos acham que não, mas vai. Né? Na conclusão da nossa lição, ele diz aí: no modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres específicos. O marido tem o dever de liderar e amar sua esposa. A esposa o dever de submeter-se e respeitar a liderança de seu marido. Aos pais o dever de educar seus filhos segundo as Escrituras. Aos filhos o dever de obedecer e honrar seus pais. Assim o amor, o respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família, que se porta conforme Deus planejou. Amém? Que você possa estudar até um pouco mais dessa lição. Agora tem muito a nos ensinar, né, a conduta do crente em relação à família, e que você possa aprender um pouco mais. Mais uma vez agradecendo a Deus por essa rica oportunidade que Ele nos concede. Agradecendo a você que se inscreveu no canal, você que tem visualizado. Curta, comente, que
que é para nos fortalecer, e dê a sugestão para melhoria, né, que nós possamos fazer sempre o melhor para você que tem aí nos acompanhado. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.